Você se lembra quantos anos você tinha quando ouviu essa música pela primeira vez? Olha, se você ouviu essa música quando ela foi lançada, já tá começando aí a dor na lombar, né, amor? A dor na lombar, o rolezinho em casa, ele começa a ser um rolê diferenciado. Você se assusta quando tem uma pessoa que não sabe o que é um Orkut, o que é um Fotolog, o que é um MSN. Mas independente de quantos anos você tinha quando ouviu essa música pela primeira vez, Misery Business está longe de ser esquecida. Seja pelo fato de ter sido a música responsável por decolar o Paramore no mainstream, ou simplesmente por ter sido a música que foi cancelada pela própria banda durante um tempo, ou melhor dizendo, pela própria Hayley Williams. Eu me chamo Nath Petit e nesse canal eu converso com você sobre histórias e curiosidades do universo da música. Se você ainda não é inscrito, eu te faço convite para se inscrever, para apoiar o canal, seja membro, deixa o seu like nesse vídeo porque isso me ajuda muito, apoia demais o meu trabalho aqui no YouTube. E eu vou deixar também aqui meu arrobinha se você quiser me seguir, fica bem à vontade. Inclusive, se você já me segue lá, você viu que eu fiz aqui um agradecimento, né, para quem elogiou as minhas unhas aqui, ó. Toda brilhosa, minha gente. Aliás, eu tô toda brilhosa hoje. Estou vestindo Marina e Gabriela hoje. É um vestidão. Ele é bem amplo, bem confortável. Daí tem essas manguinhas aqui de paetê. Vou deixar aqui pra vocês a fotinho do look. E vou deixar também na descrição o link da loja. E também o meu cupom de desconto, obviamente. Mas, ó, é por tempo limitado. Então aproveita na hora da sua comprinha, hein? Eu conheço essa loja já tem um bom tempo, gente. Essa loja é de Santa Catarina. Mais entrega pro Brasil inteiro. Tem várias roupas descoladas. Então fica aí a dica pra você dar um conferes, tá? Fica nesse vídeo que eu vou te contar a história completinha por trás de Misery Business. Relembrando como a música surgiu entre nós, o cancelamento desse hit, as polêmicas por trás dessa música e o real significado, né? Qual é o real significado da letra de Misery Business do Paramore? E se você já sabe de tudo isso, não tem problema, fica aí nesse vídeo pra relembrar, porque relembrar é viver. Fica aqui de companhia esse vídeo pra você, pra gente relembrar juntinho aqui o que tava acontecendo nessa época. Então, bora pro vídeo. Antes da gente entrar na história aí de Misery Business, vale a pena a gente lembrar como que o Paramore surgiu. Tudo começou, na verdade, em 2004, quando a banda foi formada em Franklin, no Tennessee, nos Estados Unidos. Os irmãos Josh e Zac Farrell estavam ali querendo fazer uma bandinha, eles conheceram a Hayley na escola e assim montaram o Paramore. Mas vale ressaltar aqui que antes disso, a dona Hayley já estava ingressando aí na música, já estava cantando, já estava fazendo aí as suas composições, tanto que em 2003 ela foi descoberta com apenas 14 anos por dois empresários. E no meio desse desfecho, ela acabou assinando com a Atlantic Records. O plano original era fazer com que a Hayley fosse uma espécie de Avril Lavigne. Só que a Hayley bateu o pé, falou que na dica de Cachubirubes não queria isso, ela queria, na verdade, ser uma artista com uma banda e não ser a Hayley Williams, e sim a banda, né? No caso, o Paramore que estava a surgir. Então, beleza, temos aí a banda, temos Paramore, porém, o contrato foi um pouquinho diferente. Enquanto a Hayley ficou com a Atlantic Records, né, o contratinho ali assinado como já estava, o restante da banda ficou com uma outra gravadora, que na verdade era um selo alternativo da própria Atlantic Records. Então, de certa forma, podemos dizer que estava todo mundo na mesma patota, vai. Em 2005, temos o primeiro álbum de estúdio do Paramore sendo lançado, saindo do forninho, o álbum All We Know Is Fallen, que teve aí um reconhecimento moderado por parte do público. Mas o sucesso mais latente, digamos assim, né, veio mesmo em 2007 com o lançamento do álbum Riot, que trouxe vários hits como Crush, 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 That's What You Get, e claro, Misery Business. Que além de ter sido um hit estrondoso, também foi responsável por uma das maiores polêmicas da banda. Entre tantas outras, né? Mas isso é papo pra outro vídeo. Ah, mas peraí, só pra fechar aqui a linha do tempo, tá? Que é toque, tem o toque. Em 2010, os irmãos Farrell saíram do Paramore. Enfim, por várias tretinhas que rolaram aí no meio do caminho. O Josh acabou saindo putaço da cara, né? Fez um textão, enfim. Mas o Zac acabou voltando pro Paramore em 2017. Na verdade, foi um entra e sai de gente na banda que até hoje, às vezes, ficou meio biruta, meio confusa, né? E, inclusive, no próprio Wikipedia tem meio que uma tabelinha, né? Mostrando aí quem é que tá, quem saiu, quanto tempo ficou, pra ficar mais visual o negócio pra gente. Mas voltando a Misery Business por aqui, essa música realmente foi um hino, né, minha gente? Entrou na playlist de muito adolescente, inclusive muitos emos na época. E olha que loucura, Paramore virou uma
uma referência no movimento emo antes mesmo da própria banda saber o que significava ser emo. A própria Hayley Williams contou numa entrevista para Rolling Stone que ela precisou pesquisar o termo emo para entender o que as pessoas estavam falando, né? O que isso tinha a ver com a banda, se realmente tinha uma relação. E ela disse que durante essas pesquisas ela começou a ficar obcecada por bandas de punk emocional, como é o caso da banda Sunny Day Real Estate. Em Misery Business, a gente tem um som bem explosivo, com uma letra bem marcante, um refrão grudento, e a letra, inclusive, cheia de emoção, e também uma pitadinha de veneno, né? Podemos dizer assim, uma pitadinha de veneno por parte da Hayley. Ela escreveu essa música quando ela tinha 17 anos de idade, e, de acordo com a própria, foi baseado aí numa vivência real, né? Onde ela tinha escrevido no diário dela, e ela resolveu tirar do diário e fazer uma música com isso. De acordo com ela, a letra realmente saiu de um desabafo direto do diário que ela tinha. Ela tava magoada, com ciúmes, e daí ela resolveu colocar tudo pra fora mesmo e fazer uma música com a base de todo esse sentimento. Só que tinha aquele verso, né? O polêmico verso. Once a whore, you're nothing more. Once a whore, you're nothing more. I'm sorry, that'll never change. Na época, poucas pessoas pararam pra refletir sobre o real significado dessa música, o que tinha por trás da letra, e etc, etc, etc. Mas, com o passar do tempo, a polêmica foi crescendo, as pessoas começaram a refletir mais sobre a música, o que ela poderia estar dizendo ali. Muita gente apontou esse trecho como machista, como sexista, principalmente depois que a Hayley passou a ser vista como uma referência de empoderamento feminino dentro do rock. Com base nisso, em 2015, a Hayley fez uma publicação no blog oficial da banda dizendo que ela não se identificava mais com Misery Business. Misery Business não é um conjunto de letras com o qual eu me identifico como mulher de 26 anos. Faz muito tempo que não me identifico com ela. Essas palavras foram escritas quando eu tinha 17 anos, de uma perspectiva muito limitada. Mas a cobrança não parou por aí, tá? Com o passar do tempo, começou a surgir questionamentos sobre o feminismo da Hayley. Teve gente dizendo, inclusive, que uma artista que escrevia uma frase como aquela jamais poderia ser considerada um ícone feminista. A Hayley pegou todo esse bafafá pra ela e respondeu com toda a maturidade da querida. Ela disse que a música fazia parte de um momento específico da vida dela, que ela já tinha refletido sobre o assunto muito antes da internet começar a problematizar e que estava tudo bem assumir que ela tinha cometido um erro. Que nem sempre a gente vai acertar de primeira. Numa entrevista ela disse isso. Quando o assunto começou a circular de novo, eu meio que precisei recontar toda a história na frente de todo mundo, mas era importante pra mim demonstrar humildade naquele momento. Eu tinha 17 anos quando escrevi aquela letra. Se eu puder de alguma forma mostrar o que é crescer, aprender e me tornar mais consciente, então, pra mim, tá tudo certo. No aniversário de 10 anos do Misery Business, a Hayley chegou a fazer um tweet, reabrindo uma discussão sobre o que é se responsabilizar sobre uma arte que você fez no passado. E daí perguntaram pra Hayley por que ela escreveu aquela música, se era porque ela era muito jovem ou porque ela era uma compositora sincera, uma compositora honesta. E ela disse o seguinte: foram as duas coisas, a letra literalmente saiu de uma página do meu diário. Eu não tinha como saber na época que estava alimentando uma mentira na qual eu mesma acreditava, assim como tantas outras adolescentes e até adultos antes de mim. Toda essa ideia de não sou como as outras garotas, essa religião da garota descolada, o que é isso? Quem define o que é ser descolada? São os homens? Ou são as mulheres que a gente coloca num pedestal inalcançável? Por fim, a Hayley disse que o problema da letra não foi ela ter um problema, uma questão pessoal com alguém da escola. Afinal de contas, é adolescência, términos, amizade, enfim, né? De acordo com a Hayley, o problema, o erro, né, foi a forma que ela escolheu expressar aquilo, usando uma linguagem que hoje ela considera totalmente fora de contexto e até mesmo agressiva. Em 2018, quando o Paramore estava fazendo um show em Nashville, a Hayley Williams anunciou que estava aposentando o Misery Business, pegando aí uma galera de surpresa. Ela disse o seguinte: hoje à noite tocaremos essa música pela última vez em muito tempo. Essa é uma escolha que fizemos porque sentimos que deveríamos. Sentimos que é hora de nos afastar disso por um tempo. Isso se refere a todas as decisões ruins que nos trouxeram até aqui, a todas as coisas embaraçosas que podemos ter dito, mas assumimos e crescemos.
conhecemos. E a relação da Hailey com Misery Business foi mudando, né, com o passar do tempo, junto com o crescimento pessoal e profissional dela. Em 2020, o Spotify colocou essa música na playlist Woman in Rock. E daí a Hailey viu isso e fez questão de ir pros stories e pedir para retirar essa música da playlist. Ela disse que apesar de ser uma das músicas mais populares da banda, ela não queria que Misery Business fosse selecionada para representar o empoderamento feminino. Mas aí veio o plot twist, minha gente, as coisas mudaram. No Coachella de 2002, durante o show da Billie Eilish, a Hailey apareceu de surpresa e juntas elas fizeram uma versão acústica de Misery Business. Depois disso, a música voltou discretamente pro setlist da banda durante a turnê de 2022. Mas com um pontinho de mudança bem importante, né? Porque a Hailey ela não cantava mais aquela parte ali polêmica do refrão, né? Chegava nessa parte, ela deixava pro povo cantar por ela e ficava por isso mesmo. E claro, né, com o passar do tempo, a Hailey acabou falando o que realmente significava Misery Business, qual era a história por trás da música, da letra. Ela disse que Misery Business, na verdade, foi inspirada no Josh, né, no Josh Farrell, que ela tinha ali uma quedinha quando era adolescente, mas que não foi correspondida. Quando eu tinha 13 ou 14 anos, eu era afim do Josh, mas ele tinha uma namorada. Eu escrevi Misery Business por pura inveja e imaturidade. Eu era uma idiota. Com polêmica ou não, Misery Business continua sendo uma das músicas mais conhecidas do Paramore. Mas também um exemplo clássico de como uma artista pode olhar para o passado, reconhecer os erros, aprender com eles, crescer com os erros. Afinal de contas, sendo artista, famoso, enfim, seja lá o que for, a gente é humano, né? A gente tá sempre suscetível a errar. Eu acho que muito mais do que você reconhecer um erro é você aprender com esse erro. Isso quando é reconhecido de fato que é um erro, né? A Hailey já disse que sente orgulho da trajetória da banda, mas também tem orgulho de ter tido a coragem de rever todas as suas atitudes. Mas agora eu quero saber qual é a tua opinião. Você acha que a Hailey fez certo? Todo esse processo, né? De ter tirado ali a música do setlist durante um tempo, ter refletido sobre a letra, ou você acha que tudo isso podia ter passado batido e que tá tudo bem? Me conta aí a tua opinião. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like pra apoiar meu trabalho aqui no YouTube, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá aqui o meu arrobinha se você quiser me seguir, fica bem à vontade, e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!